Olá, sejam muito bem-vindos ao Ilux Podcast, um canal de transporte executivo de luxo. Eu sou o Wagner Malagola. E eu sou o Daniel Moreira, e hoje vamos mergulhar nos bastidores da hotelaria de luxo. E ninguém melhor para representar esta categoria com total elegância e profissionalismo do que o capitão porteiro Alexandre Silveira. Referência no Hotel Unique, uma obra de arquitetura, né, do Rui Otaki. Ele está aqui com a gente e vai falar muito sobre as experiências dele, que ele tem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Daniel, Wagner. É um prazer enorme estar aqui, dividir a minha história e o que eu faço na linha de frente de um hotel 5 estrelas. Estamos aí para o que vocês precisarem. Excelente, Alexandre. Nós que agradecemos imensamente aí pelo teu tempo, né, dedicação, e estar aqui conosco em mais um episódio aí com um convidado especial. E é uma curiosidade aqui de muitos dos nossos seguidores e algumas perguntas já. Conte-nos um pouco de como você começou no segmento aí de hotelaria, né? E como que foi esse caminho aí trilhado ao longo desses anos, né? Bom, eu já trabalho na hotelaria faz uns 22 anos, mais ou menos. Eu comecei com alimentos e bebidas, eu era um barman. Mas eu tive uma experiência muito engraçada que eu fui fazer uma entrevista no Grand Hyatt e trocaram a minha reunião. Em vez de ser com o gerente de alimentos e bebidas, eu fui para uma sala de hospedagem. A diretora fez muitas perguntas sobre atendimentos. Até então eu estava pensando que era sobre ser barman. Aí ela começou a questionar, falou sobre minha postura, sobre a minha vestimenta, que eu era o único que tinha ido de terno numa entrevista. Para ser um barman ali. Aí ela perguntou por que eu teria ido de terno. Eu falei que eu estava fazendo uma entrevista num hotel 5 estrelas, uma rede internacional que estava vindo para o Brasil. Então, ela falou que eu tinha postura e desenvoltura para o cargo que eles estavam procurando em hospedagem. Aí eu falei, mas eu sou barman. Aí começamos a rir. E ela falou, nossa, acho que a moça errou, mas eu posso te fazer um convite? Eu falei, pode, eu estou aberto para qualquer trabalho, eu preciso trabalhar. E trabalhar num Grand Hyatt vai ser uma honra. Aí ela começou a me contar o que eu faria. Aí eu falei, poxa, muitas coisas são parecidas com o que um barman faz. Porque um barman faz a parte operacional de bar. Mas o que diferencia ele também é o atendimento. Então, assim, para mim foi muito fácil essa migração de alimentos e bebidas para hospedagem. A hora que eu comecei a conhecer o que era ser um capitão porteiro, eu me identifiquei rapidamente, estou há 22 anos. Se apaixonou ali, literalmente. Poxa, eu gostaria de saber, diz uma coisa. Então, você começou no Hotel Hyatt. Sim. Fez uma entrevista, mas você era barman. Só que antes de ser barman, para você chegar até essa inspiração de ser barman, você deve ter passado por alguma outra coisa. O que você fez? Sim. A minha adolescência foi sempre muito de viajar, curtição. Eu não tinha uma ideia do que eu seria profissionalmente. Os meus pais olharam para mim e falaram, você gosta de viajar muito. Eu acho que você deveria fazer alguma coisa que você podia encontrar emprego em qualquer lugar do mundo. E eles me inscreveram numa faculdade em Campos do Jordão, no Senac. Aí lá eu fiz por 3 anos a faculdade. Saí de lá, fui para Pipa, Rio Grande do Norte. Aí eu tomei conta de uma pousada. Eu era o barman, eu era o garçom, eu era o comprador, eu era um faz-tudo. Fazia tudo. Uma experiência muito boa, né? Muito diferente. E desculpa, assim, essa faculdade foi em qual segmento que você disse mesmo? De hotelaria. De hotelaria. No Bacana. Senac. Eu fui a 2ª turma de Campos do Jordão. Eu comecei lá por volta de 99, 2000. E eu acho que assim, é uma faculdade que ela é muito ampla. Ela pode pegar pessoas de administração, pessoas de engenharia. A hotelaria ela tem uma vertente muito grande. Então, assim, dá para você se encontrar muito fácil. Uma pergunta, isso quer dizer que para você fazer hotelaria, para você ser capitão porteiro, por exemplo, você precisa de uma faculdade?
Na verdade, não. Mas eu acho que para o segmento que a gente corresponde, o quanto mais conhecimento a gente tiver e cursos, a gente vai conseguir atingir um nível maior. Então, eu acho que assim, eu sempre digo que para a gente se destacar, a gente precisa ser diferente. Diferente como? Estudando, tendo postura, procurando novos caminhos, inovação, educação. Então, são coisas... Ser o melhor, né? O que a gente costuma dizer, inclusive nos nossos episódios, né? Ser um Willux, um professional chef, você precisa sempre ser o melhor. Aliás, dizemos que em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que buscar ser o melhor e não simplesmente mais um, né? Com certeza. Então, na verdade, o que nós divulgamos aqui e que a gente tem interesse de fazer nesse programa é para mostrar que o diferente tem um lugar e um lugar especial. Sim. Você está aqui porque a gente considera, e já citou você em outros episódios, uma pessoa diferenciada, porque a gente visita vários hotéis. Sim. E a gente sabe que realmente a gente tem uma diferença no seu trabalho, a gente sente paixão naquilo que você faz. Essa palavra para mim é fundamental. Acho que quando a gente ama o que a gente faz com naturalidade e a gente transparece essa coisa. Os hóspedes e os clientes, a hora que identificam isso no nosso trabalho, fica diferente. O tratamento que eles têm com a gente. Eu falo que a minha função, quando eu viro uma referência para o hóspede ou para um profissional igual vocês, é melhor que eu ganhar uma caixinha boa em dinheiro. É verdade. Porque é isso que alimenta... Eu tá há tanto tempo. Assim, dinheiro a gente precisa, mas eu acho que quando você gosta do que você faz, às vezes um elogio, um reconhecimento é muito mais valioso. Muito melhor. Então, acho que esses valores, para mim, Alexandre Telles, é muito importante. São valores imensuráveis. Que bacana, Sim. que bacana. Eu tenho uma pergunta. Claro, Alexandre, aos longos desses 23 anos, 22 anos, acredito que você já citou um dos principais hotéis aí que você começou. Aliás, acho que foi lá que nós nos conhecemos, no Grand Hyatt, né? Hoje tem excelentes profissionais lá também, Anderson, Paulo, um grande abraço aí para vocês. E outros aí que eu talvez não lembre o nome agora. Mas além que nós gostaríamos que você contasse um pouco da experiência de alguns hotéis aí, dos principais que você passou, né? De quais os desafios e uma história marcante aí que você teve. Imagino que tenham muitas, né? Muitas. Nós gostaríamos de saber uma das histórias aí marcantes que você tenha passado ao longo desses anos aí. Tá, na minha carreira aqui em São Paulo, eu comecei no Grand Hyatt, fiquei por quase 10 anos, saí para o Unique, fiquei por 9 anos, veio a pandemia, aí infelizmente tive que sair, fiquei 1 ano fora da hotelaria, fui morar no interior, enfim, voltei. Tirou um ano sabático ali? Forçado, mas sabático. Foi uma pandemia, é verdade. Fui fazer a abertura do Rosewood, que é um projeto incrível para a cidade, para quem ama hotelaria igual eu e vocês. Eu acho que foi muito legal para mim a experiência profissional. Só que para mim, eu nunca quis sair do Unique. Então, quando eu recebi a proposta de voltar ao Unique, foi difícil, mas eu não resisti e voltei. Já estou lá há mais 3 anos. Mais 3 anos. Então, em São Paulo, eu tenho o Hyatt, o Unique e Rose. E o Hotel Unique foi inaugurado quando mesmo? É um hotel de quantos anos? Foi na mesma época do Hyatt e do Hilton. Tem 23 anos. 23 anos, né? Excelente. São empresas incríveis, muito diferentes uma das outras. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente. Porque cada trabalho tem uma particularidade. O Hyatt eram muitos processos, uma empresa americana. O Unique é muito liberal, foi um divisor de águas na hotelaria. Acho que até mundial, porque foi um dos primeiros hotéis a liberarem muitas coisas, sem padrões, assim, que eram estipulados pela hotelaria. E o Rosewood veio com essa pompa toda que o Brasil não tinha. E, assim, para mim, eu gosto de pegar coisas boas de todo mundo. De todo mundo. Então... Eu queria dizer que eu lembro bem de uma entrevista, porque o Unique tem uma ligação muito próxima ao laboratório Axé, né? Aos proprietários, a família. E eu lembro que eu vi uma entrevista
eu não sei exatamente, numa rádio, onde o dono do hotel falava que era um projeto audacioso, num lugar onde só tinha laboratórios químicos, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e que, ao término de 10 anos, ele já havia pago toda a construção e estava quitado um hotel, um investimento desse tamanho, num lugar onde tinha elevadores escuros, né? E várias faltas de diferentes padrões. Existem hotéis parecidos no mundo, mas não tão audaciosos, né? E isso faz parte do que a gente pensa aqui, a audácia. Né? Eu acho que eles foram muito visionários, não só o Rui Otaki, como os outros profissionais que trabalharam no projeto. Isso ali vem dos donos. Então, eles uniram as ideias deles com profissionais bacanas. E eles passam isso para a gente, desde a diretoria, gerência e os outros funcionários. E com isso a gente consegue passar o que eles querem para os hóspedes. Então, assim, o cliente que vai no Nick não é o mesmo cliente que vai no Emiliano, que vai no Tangará. Ou no Fazenda. Então, uma coisa que você cita, o elevador todo escuro. Você colocar uma pessoa idosa ali dentro, ela se sente mal. Sim. Você põe um jovem, ele se sente realizado. Então, são produtos que eles pensaram, eu quero atingir esse tipo. São conceitos diferentes. São conceitos. Né? E eu acho que no Brasil não tinha isso. Eu falo que hotel 5 estrelas tem um monte, mas são vários diferentes dentro dos 5 estrelas. Sim. E o Nick é um hotel design com uma alma que nenhum outro hotel tem, cara. Exatamente. É muito diferente. O astral que tem ali, são poucos hotéis que tem. Então... Exato. Eu percebo até que, comparando o Unique até com o Grand Hyatt, né? O Wagner, me corrija aí se você tiver uma impressão diferente. O Grand Hyatt vai para um hotel muito mais corporativo, né? Muito mais executivo, enquanto o Unique é um hotel mais voltado para essa geração, para o jovem, geração Z, para o mundo da moda, para o mundo do entertainment music, artistas, né? Sim. Essa minha impressão, ela procede? O que você me fala? Você que vive isso lá no dia a dia. A maioria dos nossos hóspedes são nesse segmento que você falou e a faixa etária é entre 30 a 45 anos. É nessa base. Entendi. E a gente tem de segunda a quinta a maioria estrangeiros e de final de semana é muito engraçado que a gente tem a maioria de paulistas. Que legal. É um público muito diferente, mas que é muito cativo ao nosso hóspede. Eu gostaria até de falar para você que teve a oportunidade de trabalhar num hotel que, a princípio, nós imaginamos ser o hotel mais badalado do momento, por ser o mais recente, o Rosewood. Você ser chamado pelo Unique e trocar significa o que esse hotel significa realmente para você. Sim, eu acho que para mim, como eu não sou mais uma pessoa tão nova no mercado, eu prezo muito uma coisa que é muito pequena, que se chama paz. No Nick eu tenho isso para trabalhar. Então, assim, eu trabalharia em qualquer outro hotel, como o Rose, sem nenhum problema, mas eu acho que no Nick eu já tô tranquilo. Então, assim, eu faço o que eu gosto. Já tem o DNA da casa. Sim, ali, já né, tenho todos hotel. os processos. Lógico que a gente sempre tem que melhorar. Lógico. Inovar, enfim. Acabamos de passar por uma reforma maravilhosa nos quartos. O hotel está lindíssimo. Mas eu acho que, assim, a parte de trabalho, o trocar foi por me sentir mais à vontade. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, eu valorizo muito. É importante. Mas as escolhas certas na vida, sim, às vezes é melhor do que um pouco mais de dinheiro na conta, né? Então, eu teria até para perguntar para você assim sobre nosso nicho aqui, esse nosso programa, ele fala sobre o professional chauffeur, né? Sobre uma pessoa que a gente está tratando como o Ilux, né? Que é uma pessoa diferenciada que atende com nossa qualidade, nosso patamar, nosso nível de atendimento com clientes diferenciados. Você consegue notar a hora que você está lá na frente do hotel, qual é a hora que você consegue notar essa diferença do tipo de pessoas que se aproximam lá, os profissionais que se aproximam? Sim, eu acho que no Nick é muito engraçado, porque a gente tem todos os tipos de hóspedes, desde o alto executivo careta
ao mais maluco. Lá. Então a gente tem que se adaptar a todo tipo de cliente, mas mesmo o mais maluco, ele quer uma excelência em serviço. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter postura, pontualidade, apresentação pessoal, instrumentos de ponta, como os carros que vocês têm, que são maravilhosos, motoristas profissionais, conhecimento da cidade, Sim. muitas parcerias boas e... Você consegue identificar isso quando o cara, Sim. por exemplo, chegou na porta, ele se apresenta, já tem umas apresentações. O modo de vocês entrarem no hotel já é diferente. Sim. Como vocês conduzem o carro, como vocês param o carro, já tem um profissionalismo. É muito marcante isso. É. Acho que qualquer pessoa que tiver um olhar clínico já vai ver que vocês são ter diferentes. essa percepção. Eu vou só dar um spoiler aqui, que aconteceu um fato lá no Unique, né? A gente tem que comentar, porque ele tem uma certa liberdade, o Alexandre, quando eu vejo que o Alexandre está lá, porque às vezes não é o Alexandre que está na porta, quando a gente passa por ali, eu estava com um cliente, né? Um senhor olhou para aquela obra de arte que é o Hotel Unique, se sentiu assim, voltado a conhecer mais, e eu, né, na minha elegância em tratar com as pessoas, da maneira que a gente age naturalmente, eu falei se ele queria conhecer o hotel, e quando eu encostei estava o Alexandre, então eu queria mostrar o lobby, o dragão, né, que são obras de arte. Aliás, obras de arte que tem naquele hotel é algo fantástico, o próprio hotel já é uma obra de arte. E aí, o Alexandre, um dia que estava mais tranquilo, ele conseguiu favorecer a gente para subir. Queria que você falasse um pouco o que aconteceu naquele dia. O meu pensamento com vocês ou com qualquer pessoa é o quê? Se eu puder fazer pelo cliente, eu vou fazer. Então, não me interessa se é o Wagner, se é o Daniel, se é o Marcos, enfim, quem for. Se eu puder fazer, eu vou fazer. E aquele dia, como você comentou, estava muito tranquilo. A pessoa era muito agradável. Você em nenhum momento me falou quem ele era, mas não precisa, eu vou tratar a pessoa da mesma forma. Profissional. Eu não discrimino pessoa pela roupa, pelo carro, eu vou atender ela da mesma forma. Então, assim, ali fluiu de uma forma muito legal. Foi. Ele era uma pessoa agradável, eu pude ajudar. Sim. E depois veio um presente para mim que eu não pensei. Mas foi... Qual foi dizer, essa surpresa? Eu posso falar sobre isso, porque é o seguinte. Eu estava com um senhor de 82 anos, uma pessoa super agradável, inglês, e ele pediu para ver, porque a filha dele era arquiteta, na verdade, é arquiteta, e ela se entusiasmaria. Ele tirou algumas fotos lá de fora e também lá dentro. Aí ele falou se ele podia, ele falou se ele gostaria de subir, ofereceu um drink para a pessoa que estava comigo, sabia que certamente trataria-se de alguém importante, mas não sabia quem era. Quando desceu, foi falar com... Ele falou, perguntou para o Alexandre, ele falou que gostou muito dele, e falou se ele gostaria de assistir o show do filho dele, que estaria cantando na cidade. Isso foi há 2 anos atrás, em março. E ele pegou e falou, Alexandre, curiosamente, perguntou, mas eu não sei em inglês, né? Perguntou quem é o seu filho. Filho, eu não conheci. E ele falou, o pai realmente é uma pessoa, assim, super, muito, muito humilde. E ele pegou e falou, não, é um vocalista de uma banda. O vocalista de uma banda. Qual é o nome da banda? Coldplay. Que presente, hein? É um presente, tanto para mim e para os meus filhos. Fantástico. Ele conseguiu os ingressos para um show que estava... Tudo. Um show que estava esgotado há aproximadamente 2 anos, porque era para ele tocar 1 ano, daí ele não tocou, cancelaram. Pandemia. Ele se sentiu mal, estava com problema na garganta, ele voltou em março e fez uma turnê de 1 mês. E foi um negócio fantástico, porque ele nunca esperava poder favorecer ele e os filhos com um negócio desse. Foi um negócio fantástico. Isso é fantástico. Isso vai muito de encontro, né, Wagner? Até em alguns episódios que nós trabalhamos aqui, onde nós sempre falamos, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Você disse, não importa quem seja o cliente, né? Todos os nossos clientes são VIP, né? Very important person, né?
E quando você faz esse trabalho com total dedicação, o resultado é, no mínimo, um obrigado muito gratificante. Pode ir até ganhar aí um par de ingressos do pai do vocalista do Coldplay. Chris Martin. Parabéns, Era parabéns. o senhor Anthony Martin, que foi muito bem atendido pela gentileza e qualidade de serviço que você sempre tem. Então, poderia ser uma pessoa que não tivesse esse exponencial, mas foi algo muito interessante, muito legal, né? Eu, particularmente, eu tenho na minha visão de atendimento que a gente nunca sabe quem a gente está atendendo. Então, assim, eu não procuro descobrir quem é o Daniel. Eu vou dar o meu melhor para você, Daniel. Depois, se eu descobrir, vai continuar o mesmo tratamento. E aí é interessante porque o Daniel vai falar, nossa, ele me tratou da mesma forma depois que ele descobriu quem eu sou. Sim. Então não tem interesse, não tem uma coisa por trás, é uma coisa natural. Eu acho que isso é muito legal. Isso é importante. E o que valoriza muito quem emprega uma pessoa com a sua qualidade, né? Porque você agrega o hotel. Né? Qualquer hotel que você estiver, qualquer empresa que você tiver, você vende a sua... você veste a camisa e passa a atender. Eu acho que deve ter uma qualidade também de você poder atender, porque as pessoas pensam que o capitão porteiro ele só cuida da porta, quando na verdade não é isso. Eu acho que a nossa função é muito versátil. A gente consegue exercer atividades fora da nossa função. E isso, para o hóspede, é muito legal. Eu acho que até vocês fazem isso. Sim. Os bons motoristas... Eles não são só motoristas, eles são os concierges, eles são as pessoas que vão agilizar outras coisas para o cliente. Então a gente vai além, mas com o nosso trabalho. A gente se dedicando, estudando, se aprimorando, acho que... Excelente. Sempre buscando superar as expectativas do cliente, né? E é exatamente isso que você falou, né? O professional chauffeur, hoje o Ilux, ele tem que ser o além, né? Ele tem que ser ter um pouco de tudo, de concierge, ter o foco em segurança, ser bilíngue, né? Isso é muito importante. Inclusive, já falamos aqui também, né, Wagner? Várias vezes. Mas é interessante. O pessoal quer saber um pouco mais aqui de como que é o seu dia a dia, né? Como que você gerencia ali diferentes demandas, né? Você pode ter um dia um cliente, um artista ali, super cool, mais relax, e de repente em uma outra oportunidade estar atendendo ali um diplomata ou um chefe de Estado. Por exemplo, acredito que já tenha acontecido. Ontem mesmo eu tive duas coisas muito diferentes. O maior evento de cegos do mundo foi realizado no Unique. E você lidar com essas pessoas são exigências diferentes. Uma experiência pessoas com cachorros, guias, pessoas com mobilidades reduzidas, quantidade de carros e comitivas, várias línguas. Imagine você conduzir... Isso é um evento global. Isso. Um asiático cego. Como que eu vou me comunicar com uma pessoa cega se eu não falo mandarim? Como conduzir uma pessoa com cachorro, com cão guia até o espaço de eventos? Assim, são situações completamente diferentes. Sugêneres. Então a gente precisa ser uma pessoa muito aberta. E depois à noite tive um grupo de espanhóis que chegou 2 horas da manhã no hotel. Então, assim... Chegou depois de uma festa? Não, eles vieram para o Brasil e chegaram 2 horas da manhã. Então, assim, a condução de pessoas ali é de todos os tipos. Então, eu preciso estar muito bem focado em como atender essas pessoas. Aí que eu falo a mesma coisa de vocês. Se vocês tiverem uma preparação antes, por exemplo, o pessoal de eventos me falou, vamos ter esse evento. Aí veio uma pessoa da Lara Mara, que é o Instituto da Família do Hotel, que é o maior da América Latina, e deu uma palestra para todos os funcionários do hotel para como ajudar essas pessoas. Olha que legal. Então, a gente estava preparado, mas até certo ponto, porque não é uma coisa tão... rápido de se aprender. Sim. E com tantas vertentes, pessoas do mundo inteiro, a quantidade de pessoas, foram 500 pessoas. Não foi só a língua, não foi só a língua. Foram vários sensoriais, né? Várias coisas. E a maioria tinha o idioma inglês, comunicação? Alguns sim, outros não. Mas enfim, a gente sempre acha a melhor maneira de Porque quando a pessoa vê, você tem como
Gesticular. Você tem a ação corpórea, né? E aí A linguagem corporal, né? Às vezes no olhar o cliente consegue entender que você está sendo prestativo ali, mas você não tem isso com um cego, né? Que dificuldade. Vocês conhecem bem o Nick. Sim. À noite, mesmo a gente tendo uma visão aguçada, já é um hotel difícil de andar. Sim. Você imagine uma pessoa que não tem essa visão. Eu tenho uma experiência no Nick de muito tempo atrás, aquela porta ali à noite, um acidente, e virar, acho que você estava, não lembro, não sei se foi, e virar, era muito escuro, né? O vidro estava limpo ali, transparente, quase deu um galo na cabeça. Então, isso daí acontece, o que eu ia falar assim, essas coisas que acontecem num hotel, né? Neste hotel particularmente, são coisas diferentes e experiências diferentes. Eu acho que uma grande dificuldade é quando você pega uma pessoa que ela é amadora. Por exemplo, os aplicativos, eles são amadores. Isso, a gente fala em amador porque não tem o conhecimento deste nível de passageiros que nós trabalhamos. Sim. Então, o que acontece? Eu vejo eu presenciei lá, um aplicativo, quando uma pessoa do hotel pede um aplicativo, para que ele chegue naquela porta, é a coisa mais difícil que pode existir. Muitas vezes, se estiver chovendo, você não consegue... Você deve ter alguma experiência disso. Eu acho que assim, a modernidade hoje é muito interessante, mas ela tem muitas coisas que precisam ser aprimoradas, assim, melhoradas. O caso dos aplicativos é nítido. O hotel tem, poxa, quantos anos que tem um aplicativo? Sim. Será que eles não conseguem resolver um problema tão simples de apontar o local certo, de onde o cliente está? É 100 metros O que acontece ali de erro, eles não conseguem fazer aquela rotatória ali para ele para do outro lado do hotel, em vez de parar onde o cliente está. Então, assim, eu acho que no caso de vocês hoje, vocês devem estar antenados com isso. A Rhino, esses outros aplicativos. Sim, também tem essa dificuldade. É uma tendência que está acontecendo, mas tem o mesmo problema. Eu posso... Desculpa te interromper, mas acho que vai muito também do nível de conhecimento, do nível profissional, de um professional chauffeur com a experiência que nós temos, né? De saber, conhecer os lugares, de ter estado. Então, e às vezes, mesmo quando não sabe, a gente ainda tem ali um feeling ali por onde o motorista de aplicativo, muitas vezes ele não quer se dar o trabalho de fazer um retorno. O cliente embarca aqui, ele não entende que o cliente é o VIP. Na né? verdade, eles nem são motoristas profissionais. Essa é a realidade. Vocês são motoristas profissionais. Eu sou capitão porteiro profissional. Sim. Então, assim, quando você tem a expertise da coisa, é diferente. Você nunca vai com um VIP seu num lugar que você não conhece. Se você não vai fazer um avançado, se não pede para alguém ir lá, eu acho que essas coisas a gente... Eu posso falar para vocês que são de aplicativo, uma coisa bem interessante. A gente não está aqui... assim, assistam o canal. Clica aí que vocês vão aprender bastante coisas. E é bem interessante esse negócio de Unique, porque assim, às vezes existem aparências que são vultuosas, que nem o hotel tem uma aparência vultuosa, mas você não sabe aonde entra. Não está escrito entrada. É uma obra de arte aquilo. Então, a gente não vai mudar, provavelmente, escrever entrada ou saída. Agora, você que é amador, não tenha vergonha nem de entrar no Rosewood, nem de entrar no Unique. Entre. Seja um pouco mais audacioso. Isso é uma dica que eu dou para vocês que são aplicativos, porque não quer dizer que toda a experiência que nós temos não vale de nada. Não, é importante passar para vocês. Então, fiquem atentos. Isso é muito interessante. Conheçam. Se estiver passando de passagem, passa, veja, entra, pergunta. Isso não vai te custar absolutamente nada, mas de repente até uma bela de uma gorjeta. Exatamente. E aqui tem até um ponto muito importante, né? Quando Wagner cita amador, não é com nenhuma discriminação, e sim pela experiência ali, baixa experiência, né? Nós até temos alguns profissionais do mercado, eu tenho algumas referências aqui, poderia citar os nomes, que começaram no Uber, passaram para o Uber Black, depois de um tempo vieram para o executivo de fato, hoje
aprendeu inglês, tem um carro blindado, né? E é isso que nós buscamos e falamos sempre desde o início do nosso projeto. Ele nasceu com isso, com a necessidade e vontade de passarmos o conhecimento adiante, né, Alexandre? Que de nada adianta se tivermos todo esse conhecimento e não conseguirmos levar isso adiante, né? Eu vou aproveitar o gancho e até vou tomar a sua pergunta, né? Mas você tinha comentado um pouco sobre um ponto que a gente queria saber se existe um treinamento, se você hoje, o hotel tem alguém que faz um treinamento ali com essa geração mais jovem, geração Z, como que funciona para que vocês tenham esse nível de experiência com o atendimento, com a hospitalidade, né? Com o mercado do luxo, que não dá para a gente baixar um aplicativo e saber como atender aí o executivo ou o cliente VIP, né? O Hotel Unique tem alguns projetos bem interessantes, eles formam muitas lideranças. O RH ele é muito aberto a quem se destaca em seus devidos departamentos. E essas pessoas que se destacam, se quiserem, elas podem formar novas pessoas. Eu, por exemplo, eu gosto de treinar. Eu dependo de muitos departamentos e eu vi a necessidade de treinar. Porque um manobrista, ele é contratado para ser um manobrista, mas não quer dizer que ele é um manobrista e ele não pode ser um ótimo manobrista. E no Unique tem uma grande diferença. Todo mundo ali pode exercer outras funções. Então, se eu estou te atendendo e o Wagner chega com outro cliente, ele não vai ficar me esperando para abrir a porta. O manobrista vai fazer a abertura da porta da mesma forma que eu faço. Excelente. Não vai sair igual, mas vai sair muito parecido. E isso eu aprendi quando eu fui barman. Você vai num bar que você costuma ir sempre. Às vezes não é o mesmo bar, ou barman, só que você vai tomar a mesma caipirinha. Com leve diferença. Diferença de palavra. Por quê? Porque o cara foi treinado. Quando a gente treina alguém, e se você tiver o dom de treinar, que é uma coisa que precisa ter o dom, paciência, experiência, ter embasamento no que você vai treinar, eu acho que o resultado é muito positivo. Então, assim, no Unique eu consigo fazer, o nosso concierge é incrível, que é até uma dica para vocês, se quiserem chamar ele aqui, ele vai agregar muito a vocês. Samuel? Samuel, está convidado, a gente vai convidar você para estar aqui. Ele é uma pessoa que dá muitos treinamentos, eu acho que assim, eu aprendi o que você falou sobre os aplicativos. Se um concierge manda o Daniel 3 vezes no mesmo restaurante japonês, quer dizer que é um bom restaurante. Então, já marco na minha agendinha. Vou lá no Samuel, qual é o tipo de comida? Então, você precisa ter esse feeling e ter a curiosidade de querer saber o que aquela coisa é tão boa, para você poder indicar. Então, assim, eu acho que no Unique a gente tem pessoas. O nosso gerente é muito bom. A nossa moça de governança faz treinamento. Então, assim, ali a gente tem liberdade para mostrar o que a gente é bom. Bacana. E dividir. E eu acho que o resultado que o Unique parece ser uma empresa muito boa de se trabalhar, né? Parabéns à gestão do RH. É verdade. Inclusive por ter permitido a vinda do Alexandre aqui. Isso é muito importante também para contribuir com o nosso mercado, com o crescimento aí, né? Um canal totalmente novo e dedicado. Eu queria dizer para você, perguntar, porque deve ter uma certa dificuldade que nós... eu via nos Estados Unidos, o Bell Captain, ou Capitão Porteiro, ele é uma pessoa muito forte. Foi por isso que nós citamos o seu nome no programa, porque as pessoas imaginam que porque está chegando num carro enorme, com um cliente muito potencial, enorme, ou muito conhecido, famoso, ele é maior do que você. E eles têm esta postura de imaginar, peraí, quem você é? Porque você tem a função de organizar e de deixar a portaria liberada, a porta, o acesso, a facilidade de chegar, porque o outro está chegando. Sim. E você tem uma movimentação, como você disse, de cegos. Você tem um ônibus para chegar, você tem várias pessoas. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, porque lá nos Estados Unidos, só para vocês terem uma noção, eu já falei isso, mas vou falar novamente, se um carro parar na porta do hotel e o capitão porteiro
falar que esse carro tem que ser guinchado, ele faz um telefonema e a polícia chega imediatamente para tirar aquela pessoa de lá pela necessidade da movimentação na frente de hotel. Porque um hotel, ele é um facilitador enorme, né, de trazer as pessoas. A gente está aí com um evento na cidade imenso, sim, lá em Belém, e a gente está vendo a dificuldade por falta de locais e por pessoas especializadas. Eu imagino o profissional que tem lá e o profissional que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Aqui, a gente daria vazão de tudo isso profissionalmente. Eu não sei como isso vai acontecer. Até vou deixar. Isso vai passar provavelmente próximo ao evento, mas nem vou citar nomes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Eu acho assim, a nossa função principal é a organização da frente do hotel. Então, eu trato qualquer trabalho como eu trato qualquer pessoa. Eu vou tratar com respeito, vou tratar com profissionalismo e com educação. Então, vocês chegam no hotel, eu não conheço vocês, eu vou fazer o meu trabalho, que é abrir a porta, dar as boas-vindas, ajudar com bagagem, se precisar, seguir com o cliente até a recepção e depois eu vou tratar os motoristas, seguranças, enfim. Aí vai do quê? É aquela troca. Você foi educado comigo, você foi profissional comigo, você está na minha casa. Sim. Você precisa me respeitar. Não interessa que você está com o cliente. O seu cliente é meu cliente. Sim. Então, o meu pensamento é te ajudar, mas você precisa me respeitar. Então, eu acho que assim, eu te tratando bem, eu acredito que você vai me tratar bem. Mas tem pessoas, infelizmente, que não tratam bem aos outros. Tanto da minha parte, não estou falando eu, dos capitães porteiros, seguranças de hotéis, manobristas, enfim, como motoristas e seguranças também não tratam bem essas pessoas. Eu acho que, assim, eu como pessoa, eu não saio de casa querendo atrapalhar ninguém. Eu saio de casa querendo fazer o bem e fazer que o hotel flua da melhor maneira possível. Sim. Então, assim, no NIC tem uma outra coisa que é muito positiva. A frente é muito ampla. Então, eu consigo ajudar vocês de uma forma melhor. Tem hotéis que, infelizmente, não tem essa frente tão legal. Mas eu acho que, assim, cabe o meu lado e o de vocês se respeitar. Por exemplo, tem uma outra coisa que eu gosto muito. Quando vocês vão trazer hóspedes, dê uma ligada para mim, passem lá. Ale, eu vou vir com uma comitiva. Eu já tive casos de não conseguir ajudar amigos, porque ele não me falou nada. Ele chegou com 15 carros. Onde eu vou enfiar 15 carros? Não tem como. O hotel estava 100%. Tinha evento. Nem na garagem eu podia fazer um bolsão. Mas a culpa não é minha. A falta de comunicação, né? Até sim, o que nós comentamos aqui no making off, né? Essa comunicação com o head de security do hotel, essa comunicação com o capitão porteiro. Estou chegando, seja às vezes mesmo que não seja uma comitiva, mas é um cliente importante ali. Se você tiver a oportunidade, você estará com a chave nas mãos desse hóspede para que ele nem faça o check-in. Se não, você vai atender pelo nome ali. Sim. Isso já vai causar uma impressão ali essencial. E me diz uma coisa, Alexandre, hoje quais são os elementos aí imprescindíveis, na sua opinião, para que você consiga fazer um serviço de hospitalidade 5 estrelas, para que você consiga, além de atender as expectativas do cliente ali, superar essas expectativas, né? Olha, na minha visão e na minha vivência, eu aprendi quando eu trabalhei na minha loja. Um bom cliente não é aquele que gasta muito. Isso vai ser bom para sua meta, mas às vezes ele gasta uma vez só. Um bom cliente é o que vai ser para a vida inteira. Então, eu acho que assim, o grande desafio é descobrir como essa pessoa gosta de ser atendida. Aí cabe a gente, profissional, trabalhar com todos os procedimentos, todos os mecanismos, carros, hotéis, restaurantes, para que esse cliente se sinta o super VIP. O super VIP. A entrega daquilo que ele quer. Mas eu acho que mesmo você não conseguindo tudo o que ele quer, mas se você demonstrar de uma forma profissional, clara, que você tentou, ele vai reconhecer. Então, é muito legal. Eu tenho experiências com hóspedes que ele não aceita não. E comigo, eu já falei 2 ou 3 vezes não para ele.
E ele continua hóspede do hotel e é meu amigo. E hotel. Então, uma vez ele falou, Ale, você é um dos únicos caras que fala não para mim e eu te respeito. Porque eu sei que você não conseguiu fazer. Porque você não é o dono do hotel. Você é um funcionário. Você tem até o tal limite que você pode fazer aquilo. É igual vocês têm carros maravilhosos. Eu chego e quero acender um charuto. Só porque eu sou o presidente... Não vai acender. Ele vai pagar o seu carro? Não vai. Então, você vai ter que falar não. Então, assim, é muito delicado, mas a gente tem que ter uma postura firme, profissional e... Elegante. E elegante. Eu acho que é isso aí. A dica tem até um ponto importante que já foi falado aqui em 2 dos nossos episódios, né? E que nós conversamos um pouco antes de começar. Nem sempre missão dada é missão cumprida, né? Primeiro, se ela for ilegal, você não pode fazer de maneira alguma. E se ela for imoral também, que venha ferir a nossa cultura ou a moralidade, ou a imagem do hotel que você representa. Também. Exatamente. É legal ele falar sobre isso, que eu me lembro quando você fala com essa paixão, com essa dedicação, com essa... Que vem ao encontro daquilo que a gente promove aqui. Tem um antigo doorman, que era do Sheraton Mofarrege, Manuel. Eu conheço. Você conhece o Manuel? Muito Manuel legal. também dirige hoje, de vez em quando. Manuel, um abraço para você. O Manuel, ele tinha... Eu passei várias vezes na porta do Sheraton com ele. E ele chegava e... O hóspede chegava e ele falava, tudo bem, how are you? Falando em inglês, como vai o seu filho, o Jason? E ele estava com 3 anos, ele já fez aniversário esse ano, ele sabia tudo de cada cliente, que é aquilo que você falou. Aquilo que você comentou é muito importante, mas eu uso isso, Manuel. Se eu tenho o que eu tenho, eu também utilizo muito das suas técnicas, e que são uma técnica que é tanto usada com você, Alexandre, como comigo. Então, ele falava, Wagner, eu não tenho essa memória, mas eu tenho uma caderneta aqui que quando avisam que esse cliente, ou eu vejo na lista que ele está chegando, eu olho para saber o que é e como foi. Então, eu estou dando um spoiler aqui para você que está começando, para você que está vendo. Isso é importante. Não esqueça do seu cliente. Você esquece, nós esquecemos quantas pessoas passam por aquela porta todo dia. Mas não é porque o cara te deu uma gorjeta somente, como o Manuel fazia. Ou não é, Manuel? Mas, por mais do que isso, porque é muito importante. Não tinha o celular, o aplicativo, que eu não me lembro do Manuel. Eu não precisa fazer como o Manuel, mas traga para você as informações, porque aquela pessoa, ela via o Manuel com uma beleza tão grande, uma pessoa boa que ele realmente e prestativa, e que fazia com paixão aquilo que ele fazia. Então, aprenda nesses mínimos detalhes. Às vezes, tem hotéis, não sei se é caso do Unique, mas quando um cliente tem um filho que fez aniversário e ele está indo para o hotel, às vezes eles deixam um presente para o filho. A gente faz isso também. Porque ele já esteve no hotel naquela data. Então... A gente tem, na verdade, os hotéis fazem mais ou menos que um registro dos clientes, né? Então, a gente consegue, com esses registros, deixar a hospedagem dele da forma que ele quer, ou quase da forma que ele quer. Porque a excelência é muito difícil de atingir. Mas acho que você mostrando que você tentou, que você fez, a pessoa fica encantada. É muito legal. Isso é bacana. É difícil de atingir o 100%, né? Mas a gente conseguindo o 99,9%... eu acho que a gente tem que buscar o 100%. Porque humanamente falando, né, a perfeição é algo possível. Até no mundo das máquinas também, as máquinas são falhas, né? Mas é muito importante a gente estar sempre buscando 100%, atingir o 99%, tá excelente. Com certeza. Teve alguma vez que uma postura sua comprometeu o trabalho, que você falou assim, poxa, eu poderia ter feito melhor? Você foi crítico e viu isso ou viu alguém fazendo? Eu acho que assim, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, muitas vezes. Tem situações que, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com o hóspede Daniel. Ele chega, depois de 5 meses no hotel, a gente começa a bater um puta papo, começa a chegar muitos hóspedes.
eu vou ter que interromper a nossa interação. Entendi. E a pessoa fica sentida, mas eu não posso deixar o hotel Descoberto. só por causa do Daniel. Eu tô ali para todos os hóspedes. É a mesma coisa que eu trato vocês. Eu não posso dar prioridade só à sua comitiva. Às vezes o hotel tem 3, 4 comitivas. Sim. No Hyatt eu aprendi a trabalhar sob pressão. Nossa, ali... Ali era uma coisa insana. Isso. Porque é uma entrada só. E com muitas. 13 salas de eventos, 400 e poucos apartamentos. E ali eu aprendi também o que é a ser detalhista. A fazer igual o Manuel. Eu não tinha uma cartilha, mas eu sou muito bom de memória. Quando você lembra do nome de um hóspede, num hotel daquele tamanho, o cara para e fala, rapaz, como que você lembra o meu nome? Olha quantas Você pessoas... abre portas, né? Então, assim, é interessante. Eu acho que a gente tem que ter essa visão e ir para cima. A importância do que você fala aí, fica até uma dica para vocês aqui do que nós falamos, né? Sempre respeitar e entender o espaço do próximo, do capitão porteiro ali. Porque muitas vezes nós chegamos, ele está atendendo uma outra comitiva gigante ali, e de repente eu não posso deixar o meu carro ali. Você vai falar, Daniel, e já aconteceu, né? Sim. Dessa vez você não pode. Então você, profissional, precisa entender isso, né? Que tem algumas pessoas... E um outro ponto muito importante, né? Todos os nossos clientes são VIPs e todos os hóspedes do hotel são VIPs também. Sim. Às vezes deve ter acontecido com você alguma vez, o cara chegar e eu estou com um VIP aí dentro e tem que parar ali. Me conte um pouco sobre isso. Por exemplo, a Fórmula 1, quando eu ficava no Grand Hyatt, ficava a maioria dos pilotos. Sim. Eu sou motorista do Schumacher. Tudo bem, tem um espaço para você. Teve um ano eu fiquei com 12 pilotos. Só de piloto eu tinha 12 carros na porta. Fora os VIPs. Sim. Então, assim, todo mundo é muito importante. Mas, assim, é um ajudando o outro. Daniel, dá uma voltinha. Primeiro que saiu... não, eu não tiro o meu carro daqui. Então, assim, eu sempre te ajudei, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, é uma troca. Eu penso assim. Sim. Eu faço de tudo para ajudar. E tem que ser claro. E vocês, Sim. como profissionais educados, elegantes e tal, Obrigado. vocês conseguem fazer a gente ajudar. Acho que, assim, sendo gentil, você recebe a gentileza. Gentileza gera gentileza, né? Então, Aliás, nós até falamos em algum dos episódios sobre isso, que é a comunicação, né? Como ela é importante. Alexandre, eu estou atendendo tal cliente, mas ele só vai sair daqui meia hora, vou aguardar ali ou posso aguardar aqui. Né? Ter essa comunicação e gentileza com quem manda, seja você na frente do Unique ali ou o Anderson na frente do Grand Hyatt com o Paulo, Rosewood, os meninos lá que nós temos, né? O Manu, tem como que é o nome? O Bruno, que era Bruno. O Bruno era do Palácio Tangará também, agora está no Rosewood. E assim, essa comunicação é muito importante, né? Com certeza. Você, como que você enxerga hoje a hotelaria? Porque tá vendo uma nova safra. Sim. Não é aquilo que você já estava acostumado a trabalhar. Como é que você vê isso? Então, no Unique a gente tem umas particularidades que outros hotéis não têm. As pessoas que gostam de se hospedar ali são pessoas com uma cabeça um pouco mais aberta, jovens executivos. Então, a gente tem mais ou menos um perfil de cliente. Mas com a abertura desses hotéis e com a loucura da nossa cidade, infelizmente, a gente perde alguns clientes por causa de trânsito, de proximidade mesmo. Por exemplo, o Fazano abriu no Itaim. Está muito próximo à Faria Lima. É verdade. Então, assim, os grandes bancos, muitos migraram. Tem essas novas redes que estão entrando no mercado. E para entrar no mercado, o que eles estão fazendo? Botando o preço lá embaixo. Só que a gente que é do alto luxo, sabemos se você abaixar, você nunca vai voltar. Você não volta. E, na verdade, às vezes acontece até do cliente achar que o hotel não está bom, porque baixa o preço. Exatamente. Então, a gente não trabalha dessa forma. Sim. Então, a gente está passando por uma nova reformulação de hóspedes, mas também passamos, como eu falei agora há pouco, fizemos uma grande reforma no hotel. Ele está belíssimo. Então, assim, o tipo de cliente mudou por causa da nova reforma. Vocês tendo um produto novo, você consegue atrair novos clientes e os antigos que não vinham mais. Exatamente. Então, está muito interessante. Que legal.
Ainda bem que tá mudando. A gente precisa de uma nova safra, né? A gente precisa ver essa evolução, né? Agora, é aí que o serviço conta. Nessa hora é que... Porque, às vezes, você vai num hotel mais novo e não tem a mesma qualidade do que tinha o serviço do outro. E aí é que vai a mudança. O cliente experimenta o novo. Vai 1 a 2 vezes. Mas lá ele não recebe o mesmo carinho, os mesmos detalhes. Exatamente. Então, ele repensa e volta para onde é. Tem até uma questão que eu já ouvi de alguns clientes, né? Um dos maiores hotéis aí de São Paulo, recém-inaugurados. No começo, muitos clientes perceberam que o hotel estava tentando ser muito inclusivo. Não que isso seja negativo, pelo contrário, acho que a inclusão social ela é muito positiva. Mas com o passar do tempo, eu ouvi isso de alguns clientes, isso não é uma opinião minha, eles perceberam que essa inclusão não estava sendo por meritocracia e você não tinha ali uma entrega de um serviço de qualidade, né? O que você me fala um pouco sobre isso também? Isso acontece no Unique, enfim, se acontece ou não, e qual que é a tua visão de mercado em relação a isso também? Acho que é algo importante. Eu acho que isso está sendo uma tendência nos hotéis, em restaurantes, em afins. A geração Z é muito difícil de lidar e eles são em muitos grupos. Então, assim, a inclusão desses grupos é importante para a marca das empresas. Mas, ao mesmo tempo, na minha visão, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque essas pessoas não são preparadas ainda para um alto nível de serviço que a gente gosta de exercer. Lógico que podemos, com treinamento, enfim, deixar eles no nível, mas todo mundo está passando por isso. Eu acho que é um problema. Mundo, né? Uma questão global. Não é um problema, é uma coisa que está acontecendo. É um detalhe global. É uma evolução. Sim. Evolução evolui-se até para o ruim. Né? É verdade. Existe evolução. Até para uma doença grave, existe evolução para óbito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso para ter uma evolução muito boa. E olha, vocês aí que estão interessados em evoluir no nosso canal, aproveitar o gancho, nós estamos ministrando cursos de Professional Chauffeurs aqui na WeLux. Se inscreva aí no canal e a gente está fazendo novas turmas. Você vai ser muito bem-vindo, você vai aprender essa excelência que ele está falando, que nós falamos aqui todos os episódios. Né? Exatamente. E seja você um motorista de aplicativo que está talvez no Uber Black ou começando, ou seja você profissional que já está no mercado há muito tempo, né? Nós teremos um curso de capacitação e certificação, onde teremos um Professional Chauffeur começando primeiro patamar com a categoria Bronze, Prata, né? Gold e Diamond, né? Teremos vários critérios de avaliação, né? Desde critérios teóricos, critérios de curso de direção defensiva e evasiva na prática, até uma visita em um hotel, algo que eu fiz quando ministrei um curso anteriormente para um cliente. Siga o nosso canal aí que teremos muitas dicas importantes para você. É verdade. E a gente também faz um curso, só para complementar, faz ainda módulos dedicados à empresa. A gente pode fazer modulado para aquilo que você precisa. Às vezes você não tem a necessidade de um diretor precisar de uma assistência, mas você tem vários motoristas que precisam ter uma instrução. Um conhecimento. Uma instrução diferente para que a gente pode fazer isso por vocês. Então, só para puxar o gancho. Interromper. Exatamente, você que é secretário ou Head of Security de uma grande multinacional e que tem aí a sua estrutura de motoristas orgânicos da empresa e que são de total confiança e capacidade, mas que precisam ter uma lapidação para se tornar um motorista executivo, um motorista de presidência, com todos esses detalhes que englobam a capacitação de um profissional do nosso segmento. Nós teremos a honra de ministrar esse curso para vocês também e certificar os profissionais da sua empresa com o certificado WeLux Professional Chauffeur. Então, você não sabia que a gente estava fazendo isso, né? A gente já fez aqui o merchan, porque a gente as empresas que patrocinam o programa, né, é a 5 Star,
e a Best Chauffeur, né? E que a gente realmente sabe e tem essa qualidade com vocês lá, em todos os hotéis, em todos os lugares que a gente vai. A gente é atendido da mesma forma, porque você sabe que a gente tem essa elegância, essa maneira, essa educação em cuidar. É lógico, né? Você não nasceu formado, nem eu, né? A gente aqui na nossa história falou da nossa vida pregressa, nos nossos programas anteriores, no episódio número 1, a gente vai falar exatamente, ou falou somente disso, né? Onde explicamos que o Malagola não nasceu com uma Escalade, nem eu com a C-Class e a S-Class. É exatamente isso ali. O conceito Welux, ele se baseia em elegância, precisão e inteligência emocional, né? E eu gostaria de saber, na sua vivência diária, o que na sua opinião personifica esse padrão de atendimento para um público aí triple A, né? Um público de um hotel de 5 estrelas, ou um atendimento padrão de hospitalidade, né? Que envolve muito o nosso business. Eu acho que tem vários fatores para a gente conseguir atingir o atendimento dessas pessoas. Eu acho que é postura, elegância no vestimento, em como se portar, entender qual tipo de cliente a gente está. Porque tem cliente que não vai querer você trabalhando de terno, mas você não vai chegar de bermuda. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender o contexto para poder se inserir de uma forma adequada. Eu acho que eu aprendi isso muito no Nick, que eu vim de uma rede americana que tinha muitos processos, e eu cheguei no Nick, eles falaram, Leia, que eu quero que você seja natural. Eu não quero um robozinho, eu não quero frases prontas, eu quero que você trate o cliente como ele gosta. Você vai desenvolver uma coisa que você já tem natural. Então, para mim, foi muito gratificante. E a hora que o cliente percebe isso, você consegue o objetivo principal, que é fidelizar esse cliente. Mas no tipo AA que a gente trata, a gente precisa ter ferramentas. Sim. Um bom carro, um bom celular, uma boa comunicação com a secretária, com os hotéis, enfim, acho que são muitas coisinhas pequenas, mas que vão fazer uma diferença enorme. E eu acho que a parte emocional é o diferencial total, porque vocês lidam com a violência da cidade, a violência do trânsito, os horários apertados do cliente. Então, vocês têm que estar calmos, ao mesmo tempo desesperados, mas não pode transparecer e fazer o melhor pelo cliente. Então, assim, eu admiro o que vocês fazem e eu me coloco também nessas situações quando eu preciso exercer coisas parecidas no hotel. Então, acho que a gente tem coisas muito parecidas. Lógico que cada um tem sua coisinha, mas eu sempre tento pegar o que é bom de você ou da sua profissão e agregar com você. Porque vai ser bom, cara. A gente comunga das mesmas coisas, a gente tem uma lei invisível, né? E a gente trabalha em harmonia com esses mesmos requisitos. A gente é uma extensão do hotel, você é uma extensão do meu serviço. Né? O hotel passa a ser também uma extensão do meu serviço como um todo. Então, todos nós em harmonia, nossa, isso funciona maravilhosamente bem. Mas isso deve ter começado em algum lugar. Como que começou na sua vida? Porque a da nossa a gente já falou. Eu, particularmente, a parte de atendimento em excelência, eu aprendi com a minha avó na loja dela. Olha aí, tudo começa com a avó, tá vendo? Sim. Eu era jovem, eu não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, e eu precisei um dia ajudar minha avó. Daí ela falou, só que aqui você vai ter que ser um outro Alexandre. O Alexandre surfista, skatista, vai ficar para fora da loja. Você ainda faz isso? Você não quebrou nenhum pé, nenhuma mão? Não, tem um monte de cicatriz. E aí eu aprendi o quê? Como a gente tratar as pessoas de uma forma diferente para que essa pessoa se sinta à vontade, para que ela fidelize a você, a sua empresa, que a gente consiga
a ter o que a gente precisa. A empresa de vocês precisa ter lucro. Sim. Então, assim, mas Ninguém não é trabalha só o dinheiro. É. A gente precisa fidelizar uma Isso. pessoa de uma forma longa. Eu penso assim. Então, assim, eu aprendi que o quê? Eu preciso ter postura, eu preciso saber falar, eu preciso aprender a puxar uma cadeira para uma senhora sentar, levantar ela, levar o pacote até a casa dela, porque ela não vai aguentar Não vai. carregar os E uma pacotes. curiosidade, você comentou, era uma loja de qual segmento De e qual coisas tipo de casa, público aí? de pessoas de idade. Era lá no Paraíso, na Rua Cubatão, na Olha, década de 90. Uau! uma área boa. Muito legal, mas com muitos idosos. E assim, o dia que a minha avó fez esse convite para mim, eu falei, vó, o que eu vou fazer ali? Um skatista, surfista. Você é educado, você é inteligente. Você só não gosta de estudar. Mas eu vou te moldar. Legal. E ela e as funcionárias delas me ajustaram. Acho que assim, treinamento, paciência e vontade de aprender, Olha aí. você vai longe. Então, assim, eu consigo levar esse aprendizado para depois para o bar. O bar você vira um psicólogo, você vira... Aí, desse psicólogo, quando eu comecei a virar capitão porteiro, eu consegui... Porque o cliente nosso, um dia está bem, no outro dia ele não está bem. Aí você percebe, você fala alguma coisa, você já ajuda ele. E a hora que você faz isso, você ganhou o cara para sempre. Então, assim, são coisas e percepções que a gente vai aprimorando que vão fazer você e o seu trabalho se destacar. E eu acho que, para mim, é o que me move. Essas coisinhas e te deixam felizes, acho que... Que história. É. Parabéns. Sua avó é viva? Não. Deus a tem em um lugar. Qual o nome dela? Dona Leda. Dona Leda. Leda. Deus Tá a vendo? tenha a Tudo Dona Leda começou em um com a bom Dona lugar. Leda. Com certeza a educação aí que você teve também dos seus pais, né? Sim, com certeza. Corroboraram para te transformar nesse ser humano fantástico que você é e excelente profissional. Parabéns. História Obrigado. fantástica. A gente poderia aqui falar de uma situação bem interessante que vocês aí, que hoje não gostam de estudar, geração mais devagar, porque a gente era muito acelerado, entendeu? Mas uma geração dessa, é importante saber que quem faz o que o Alexandre faz, ele está interessado em servir. Ele ama servir, ele não sabia disso. Servir, acolher, eu acho que a hotelaria e até vocês, a hora que o cara entrou no seu carro, você está acolhendo. Olhando ele. E a hora que ele se sente acolhido, é como se você pegasse o seu filho, uma pessoa que você ama, você colocar no seu carro, você vai conduzir como esse carro? Com segurança, com destreza, Sim. você vai estar atento às Criminalidade. Então, acho que assim, a gente fazendo com amor e passando isso para essas pessoas, cara... O dinheiro, a felicidade vem, não é o dinheiro que te faz feliz, gente. O que faz feliz é as pessoas. Então, nós que servimos, nós temos isso dentro da gente. Que a gente não está preocupado com o dinheiro. Acredite, a gente está falando sinceramente, a gente não está preocupado com o dinheiro. O dinheiro vem. Vem. Ele vem. Uma E a consequência de um bom consequência. trabalho. Eu acho que... Inclusive, mesmo hoje estando no nível corporativo de empresa que nós temos, eu e o Wagner, inclusive teremos uma grande operação aí do The Town, né? Agora sexta, sábado e domingo. Provavelmente já E vai estaremos passou, em campo, já vamos passou. trabalhar aí, acho que 15, 18 horas. Sim. E estaremos lá, né? Porque é um trabalho que exige a nossa presença e atendimento ali. Estaremos, inclusive, com 2 escaleiros trabalhando, uma operação Exatamente. fantástica. Legal. Mas partindo agora de histórias boas, né? Excelentes como essas aí, de determinação que continuamos aqui trabalhando. Você já presenciou, assim, alguma situação de uma postura inadequada que tenha comprometido de alguma maneira, seja de uma postura de um professional chauffeur, de um taxista ou de um motorista de aplicativo, que tenha comprometido ali a experiência do cliente na chegada ou na saída, né? Já. O que a gente falou, que o nosso serviço ele é a extensão do serviço da hotelaria, ele é a extensão do restaurante. E eu entendo que é muito importante quando o cliente vem, ele tem a sua experiência completa ali e que nós brasileiros, né, e prestadores de serviço consigamos superar essa expectativa. Você já teve alguma situação e o que você deixa de recado aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador? Eu vou dar um exemplo muito simples.
a minha função, eu dependo de várias pessoas. Taxista, chofer, enfim, de várias pessoas. Por exemplo, você me pede um táxi. Não é porque está no Nick que não vai andar de táxi de Uber. Tem gente. Se não tem ninguém do meu ponto, eu pergunto para o hóspede se ele autoriza eu pegar um táxi de rua. Mas eu não conheço esse profissional. Eu não conheço esse carro. Eu não sei da índole dele. Sim. Eu não gosto, mas se a pessoa está com muita pressa e quer um táxi, eu vou ter que chamar. Sim. E já teve cartão clonado, esquecimento de pertence, que depois para mim recuperar é um problema. E a pessoa pensa o quê? Que o problema é meu. Sim. E queira ou não queira, você tá dentro desse problema. Sim. E eu faço de tudo para ajudar. Graças a Deus eu já tive... a maioria das vezes eu consegui recuperar coisas, contornei a situação. Falei, olha, amanhã o senhor me fala o horário que o senhor vai sair, eu vou ter o melhor motorista para o senhor. O senhor nunca mais vai passar por uma experiência dessa. Então, assim, tem coisas muito ruins, mas também com problemas você consegue contornar ali. Eu acho que isso também é muito legal. Eu tive um caso no Hyatt que ele reservou um carro e caiu uma tempestade na cidade. Esse carro não chegou. Sim. O hóspede chegou. Tudo bem, Alexandre? O meu carro está disponível? Eu falei... Não está, mas eu já vou providenciar. Eu vou arrumar a minha mala e eu quero uma solução. Eu falei, fique à vontade, a solução vai estar aqui. No horário que o senhor pediu. Chamei o concierge, ligamos para vários parceiros, na época Hilton, enfim. Ninguém tinha por causa da chuva. Sim. Atravessei a rua na chuva, peguei o melhor táxi que tinha. E parou ali. Embarquei no táxi, limpei o táxi, coloquei água, coloquei maçã. Na época a gente punha jornais, resumos do Times. Sim. Fiz o que eu faria num carro executivo. Você poderia fazer. Deixei na porta, ele desceu, olhou para mim, riu, mas ele viu que não tinha o carro executivo. Chamou o gerente, falou o que o Alexandre resolveu para mim. Ele não perguntou pro gerente. Ele só falou o que o Alexandre resolveu para mim. Aí ele falou, o Alexandre pegou o melhor táxi para o senhor não perder o seu voo, mas eu já vou dizer para o senhor, a cidade está um caos. O senhor vai perder o seu voo. Sim. Se o senhor quiser tentar, o táxi está aqui, o senhor não vai pagar nada. Sim. A empresa vai te reembolsar, vai deixar a próxima estada cortesia para o senhor, mas eu aconselho o senhor não ir. Se o senhor quiser ir, tá lá. Eu vou tentar. Ele tentou. Aí o taxista falou, eu vou fazer o meu melhor. É isso. E pediu para mim e para o gerente falar, porque ele não falava inglês. Sim. Perfeito. E ele fez o que fez e chegou. Então. Chegou lá, ele falou, eu quero só um cartão seu. Em inglês, o cara não entendeu, mas entendeu que era um cartão. Ele virou o motorista dele no Brasil. Olha aí que legal. E ele voltou e me agradeceu. Ele falou, Alexandre, teve um problema, mas você solucionou esse problema. Então, assim, num problema a gente precisa achar. Aliás, só um crédito, no Grand Hyatt ali, eu conheço muito dos meninos ali do táxi ali, às vezes tem profissionais com uma excelência também, né? E com certeza talvez seja um desses caras aí que estão lá até hoje. Um abraço para vocês aí, senhores. Eu vou dizer exatamente o que ele acabou de falar. Se você tiver a qualidade, não importa qual tipo de veículo que você está dirigindo, se é um aplicativo, se é um táxi, se você tem a qualidade, você vai ter essa possibilidade quando você está trabalhando com num local bom, né? Num local excelente. Então, a gente fala aqui que a gente pode coordenar, a gente pode ajudar dando cursos, dando treinamento, mas, na verdade, você é o importante, né? Você é muito importante. Você é importante. A harmonia do hotel, o veículo, se tudo estiver em harmonia, até no caos dá certo. Sim, você precisa se vender da melhor forma que você pode. Não interessa se você está num Virtus ou você está no Corolla Cross. Se você atender bem, o cliente vai querer aqui. Lógico que se ele tiver um nível AA, ele vai querer a sua Escalade, a sua Mercedes. Mas, infelizmente, naquele momento eu não tinha. O melhor que eu pude oferecer foi uma Zafira na época. E o cara ficou feliz, resolveu o problema dele. Não perdeu o voo dele, né? Isso, parabéns, que era o mais importante. Então, assim... Então, no final das contas, o que é necessário é conduzir a pessoa de forma
segura Sim. até o destino. Se você fizer isso, eu posso estar dirigindo. Olha, eu posso te dizer que os meus melhores clientes, não importa o carro que eu esteja dirigindo. Ele quer a pode pessoa, ser o o Virtus, profissional. pode ser o Corolla, pode ser a Escalade. Se eu estiver dirigindo, ele vai se sentir seguro, acolhido e que tenha segurança para chegar até o destino, e tudo que for dito dentro daquele carro, nada vai ser propagado. Para ele, isso é o que vale o meu trabalho. Mas, Wagner, quando você fala isso, até para que todos aqui saibam, isso em uma situação crítica, né? Sim. É claro que na programação o importante é você estar com um carro que foi contratado, com tudo, mas situações inusitadas podem acontecer, de um acidente, uma questão de saúde. Quando acontecer essa situação, ter o plano B, C ou D e Sim. atender o cliente, né? Mesmo que não seja ali com o que ele foi contratado. Né? É verdade. Pode acontecer várias coisas. Muitas vezes a gente é contratado para pegar as pessoas de madrugada e precisa levar para o hotel. E muitas coisas podem acontecer. Nós temos duas... para pegar no aeroporto internacional, nós temos duas vias. Sim. E essas duas vias, regularmente, quando uma está ruim, a outra está pior. Então, o que acontece é que nós temos esse problema. Pode acontecer de ter um acidente e da outra estar congestionada e a pessoa chegar atrasada, né? E para que isso não aconteça, a gente tem que ir uma hora antes. Então, é o que a gente sugere. A gente cobra um preço que não é a média do mercado, e para isso a gente precisa se antecipar. Se por acaso a gente não vai chegar nesse endereço ou não vai estar lá, a gente tem que providenciar alguma coisa. Agora, é natural. Isso já aconteceu algumas vezes entre nós mesmos. Sim. Isso faz parte do nosso trabalho, porque a gente pode ter esse tipo de situação a qualquer momento. Tem gente que pode pedir para a gente às 4 horas da manhã para ter um veículo, mas ele pede para a gente às 2. Então, você tem que estar às 4 com aquele... Então, você está lá de pijama e vai ter que se vestir e ir, porque você vai ver que é a única solução, porque não tem outro motorista naquele momento que esteja disponível às 2 horas da manhã. E uma lição muito importante que nós até falamos aqui em alguns episódios, né? Nesse momento de socorro ali, atenda primeiro o seu parceiro, essa pessoa que está na emergência, e depois negociem ali sobre valores. Às vezes acontece, a gente está numa emergência... O mais importante é você resolver. E o cara... Isso já aconteceu, a recíproca é a mesma, o Wagner precisar, eu ir lá e atender, e depois a gente negociar de valores. E ao contrário também, né? Porque o que mais importa é representarmos bem e atendermos o cliente ali desse parceiro ou desse amigo, enfim. É verdade. É o que acontece. Bom, a gente está aqui, chegando aqui no final do nosso podcast, que foi sensacional. Olha, a gente viu coisas, mas eu gostaria de saber mais coisas. Pode falar? Perguntar. Pode, mas ainda tem mais algumas perguntas. Você tem mais uma pergunta a fazer para ele? Você também, mas pode fazer. Tem bastante aí. Faça pode uma você pergunta. primeiro. Não, você já falou da sua infância, né? Sim. Como você acabou indo para o Hyatt, depois passando para esses hotéis. Eu queria saber, existe, assim, uma preferência de um... você não era para ser porteiro, você era para ser bartender. Sim. O que está entre o capitão porteiro e o bartender que você fala, olha, realmente eu me encontrei e não gostaria mais de ser bartender? Eu acho que assim, a primeira coisa é os horários de um bartender. Tem o bartender do dia, mas não é o que eu exercia. Eu exercia mais os da noite, de baladas, de pianos bares, enfim. E eu acho que tem a segunda questão, que é o alcoolismo. É muito chato você lidar com pessoas que passam do limite. Passam do nível. Então, assim, no começo você aguenta, mas muitos anos você tem que ter uma calma muito grande. Eu acho que... Uma inteligência emocional 10 vezes a do que o professional chauffeur. Sim, eu acho que o capitão porteiro tem essa grande diferença. Acho que você lida com pessoas estressadas, alcoolizadas, enfim. Mais rápido. Mas é uma coisa rápida. Nada comparado com o do bartender. Chegando, o cara tá saindo do hotel, tá brigando ali, você vai ter que apartar, faz alguma coisinha. Mas é muito pouco.
Então, assim, o meu trabalho é mais leve nesse sentido de capitão porteiro, então eu me encontrei e sou feliz ali. Que bom. Eu preciso dizer de uma passagem sobre alcoolismo, porque nós também temos a inteligência, nós somos psicólogos também, né? Sim. Ninguém formado, mas nós somos psicólogos. Alguns talvez, mas... Formado pela Faculdade da Vida. Exatamente. Mas o que acontece? Eu tive uma passageira nos Estados Unidos que ela entrou dentro do carro e ela me adorou nos primeiros minutos, só que ela era uma sommelier. E ela estava fazendo umas experiências de bares em Nova York, na área do Sorro. Então, ela foi no primeiro, no segundo, no terceiro. Quando ela passou para o terceiro bar... Ela já estava... Ela começou a já não estar tão paciente. E no Sorro, são ruas pequenas. Então, para você dar a volta no quarteirão, tem caminhões de lixo de madrugada, porque era o horário que ela estava. Então, quando ela foi passar, eu não posso, você não pode parar, porque não tem espaço. Tem carro parado de um lado do outro e a rua. Então, você tem que dar a volta no quarteirão. Na volta no quarteirão, tinha um carro e ela falou, olha, já estou bem, podemos ir embora. Quando ela falou para ir embora, eu demorei cerca de 3 a 4 minutos esperando o caminhão do lixo. Isso, para quem quer ir embora, vocês têm que saber disso. 3 minutos, para eles, deu ali 20, entendeu? Na cabeça deles, e principalmente alcoolizado. Sim. Então, o que aconteceu? A partir daquele momento, ela falou assim, olha, eu não quero mais você como meu motorista. Assim, entendeu? Então, isso aconteceu comigo, faz parte da minha experiência, mas faz parte também de eu saber como lidar com isso, né? Então, ela falou, olha, você me deixa aqui no último bar que você está aí, no penúltimo bar, né? Não era nem no último. No penúltimo bar, você me deixa lá e pronto. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou poder deixá-la, porque a área é perigosa. E a área era perigosa. Eu falei, olha, eu vou ficar aqui na porta, por favor, a senhora entra. Eu entendo que passou, desculpa de não ter atendido. Eu vou pedir para outro motorista vir buscá-la. Não precisa, não. Eu faço questão de fazer isso pela senhora, porque também eu não posso abandonar. É como abandonar um incapaz. Você não pode fazer isso. Então, eu falei, olha... uma mulher, né? Exatamente. Foi uma indicação, como se o Daniel tivesse indicado para mim fazer o trabalho. Então, eu tive que fazer isso. Isso é uma dica que eu dou. Fiquei na porta esperando. Isso aí, não teve dinheiro que pudesse pagar aquilo que foi a minha frustração. Então, acontece. Mas graças ao álcool. Então, a dica é esperar, não levar para si, porque você pode sair aborrecido por uma negativa de alguém não ter... Não tem nada que deixe o ser humano mais triste do que ser... de ser colocado de lado ou de ter não feito aquilo que foi combinado. Então, a gente se sente muito magoado, muito frustrado. Então, essa frustração dessa negligência, a gente acaba levando para a vida. Então, hoje é uma lição muito boa que quando eu vejo que uma pessoa já está bebendo, eu procuro ser o mais amável possível. Eu imagino você como bartender, né? Como que isso foi É uma escola, porque você tem que lidar com muitas emoções. E as pessoas mudam de uma maneira emoções muito rápida. De felicidade, de tristeza, e o melancolia. álcool potencializa coisas. A pessoa está bem, ela fica agressiva, ela fica chorosa. Melancólica, né? Meu avô ficava melancólico quando bebia. Nós não bebemos, né? Bebemos talvez socialmente, mas assim, a gente sabe que o excesso de bebida está aí, é prejudicial, mas prejudicial em todos os níveis. Sim. Infelizmente, talvez quem tenha mais acesso, que consiga beber as bebidas mais caras, essas que abusam um pouco mais, né? Então, a gente tem que saber levar, como o Daniel já falou em outros episódios, que ajudou uma pessoa a não ter uma cicatriz, não, uma tatuagem. Mas parabéns, são experiências, né, e detalhes que pode ter certeza que fará a diferença na vida de muitos profissionais, né? O nosso serviço não é ser um simples motorista, né? É cuidar também da segurança, seja do seu cliente, um homem ou uma mulher. Isso é muito importante. Pensar que o nosso cliente sempre tem uma
uma família e tem alguém, nós temos que cuidar, principalmente em um momento desse de vulnerabilidade também, né? É essencial. Alexandre, e hoje, que conselho que você daria, pensando na hotelaria aí a nível global, né? E o Brasil, São Paulo tem hotéis aí que não deixam a desejar em nada, né? De nível global. Nós temos, costumo dizer, São Paulo, sem nenhum preconceito, mas tem um nível de serviços que, assim, eu escuto isso de muitos clientes, não deixa a desejar para nenhuma cidade como Nova York, como Paris ou qualquer outra cidade da Europa ou América do Norte, né? Que visão que você tem, que conselho que você entende para que a gente consiga, de fato, passar por toda essa evolução, tanto tecnológica como uma evolução de cultura também e comportamento, né? Eu acho que assim, a gente precisa estar sempre antenado tanto a tecnologia como essa parte social que a gente está vivendo hoje mundialmente, as gerações, essas minorias que agora já estão se tornando maioria. A gente precisa entender esses nichos, porque são pessoas bem delicadas. Não estou falando delicadeza mas uma delicadeza de como lidar. De como lidar, o desafio, né? O desafio é muito grande, porque cada nicho dessas pessoas tem particularidades que você precisa saber até onde... Pisar em ovos ali, né? Então, assim, eu acho que os jovens de hoje precisam estudar, ter a paciência de esperar o momento para receber um upgrade. Por exemplo, você está com um motorista de 20 anos, ele não vai esperar 5 anos para receber uma promoção sua. Em 2 anos ele pede as contas se você não der um. Então, assim, para a gente que já é uma faixa etária de 50 para cima, a gente tinha isso na cabeça, que a gente ia ter que esperar a nossa vez. Eles não têm essa paciência. Então, acho que assim, eu tento lidar com os meus funcionários e os meus agregados ali de outros departamentos da melhor forma, estudando, dando dicas, falando o que eles precisam fazer para atingir o que eles querem. Eu não sou o senhor da verdade, mas sim, eu já sou mais velho do que eles, já tenho uma vivência em hotelaria. Então, assim, os conselhos que eu dou são esses. Terem um pouquinho de paciência, se espelharem nas pessoas que já estão no mercado e, lógico, trazer o que é bom de cada um e ir para cima. Assim, o estudo é o fundamental. Acho que a gente não pode parar. Excelente. Acho que a tua dica aí para essa geração jovem, geração Z, ela tem muito a agregar se você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, né? Escutar isso, trazer de fato para si, né? Abraçar, né? Que tudo depende no final de você profissional, sim, né? Nada vai cair do céu, né? Sim. A vida é assim, né? Você tem uma história aí fantástica, o Wagner Malagola também, eu também tenho uma história e é sempre de crescimento, né? Sim. E você falou algo muito importante, a gente enxerga. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo que tem uma loja de celular na zona sul de São Paulo, quando os meus filhos hoje têm Alice 20 anos e o Enzo 19. Um abraço e beijo para vocês. E que eu, quando eles tinham 4, 5 anos, via na loja dele comprar a primeira película de iPad, de tablet. E ele hoje tem uma rede de celular. Lucas, parabéns para você também. Rede de lojas de película. E há um tempo atrás falou: Daniel, eu não sei se você sofre no teu segmento, mas essa geração, eles querem tudo para ontem. Infelizmente, a sociedade educou eles um pouco desse jeito. Eles têm raiva, às vezes, de que o empresário é bem sucedido porque cresceu às custas de um próximo. Isso é algo muito difícil, né? Porque nós, empresários, você profissional que está lá, ninguém cresce às custas, muito suor, com muita dedicação, né? E a gente enfrenta esse dilema hoje da sociedade aí, isso em todos os segmentos, né? Você falou de hotelaria, estou falando de uma loja de rede de capinhas de celular, né? Recentemente conversando com outro amigo que atua no nosso segmento, ele lava os nossos carros também. Ele falou: tá mão de obra difícil que tem, né? Então é um recado muito importante aí para essa geração. Espero que em breve esse cenário mude, né? E vocês estejam todos do nosso lado e futuramente sejam grandes empresários aí também,
ou até mesmo excelentes profissionais como o nosso convidado especial aqui, Alexandre. A gente comunga das mesmas coisas que você falou e também trazemos aqui essa nova safra de profissionais que a gente quer formar. Ela tem que ter essa paixão, esse desejo que você ajuda a gente a trazer e resgatar, né? Que é a elegância, é toda essa nossa postura, né? A vontade, a dedicação, mas primordial é o servir, né? Então, se você tem esse anseio de servir, você é muito bem-vindo. A gente está aqui para treinar. Assim, essa qualidade, que nem você falou, as pessoas são muito delicadas hoje em dia para a gente, no trato, para que ela entenda aquilo que a gente quer passar. Com certeza. A gente tem que se esforçar, nós temos esse desafio de nos esmerar cada vez mais para poder passar para vocês o quanto isso é bom, o quanto isso é legal, porque a nossa felicidade é o êxito disso e não é o dinheiro no seu bolso. Isso é uma dica maravilhosa. Isso exatamente. A gente se espelha em você, né? Nessa excelência, nessa elegância. E mais um grande episódio aqui do WeLux Podcast. A gente está indo quase que para o encerramento, né? E recebê-lo aqui realmente foi uma aula de hospitalidade, até mesmo para nós, que já estamos no ramo aí há muito tempo. E eu tenho certeza de que também foi uma aula e será uma aula de hospitalidade para você que está nos assistindo, né? Isso é muito importante, a sua trajetória aí aliada a essa postura impecável desde o profissionalismo que você sempre teve, isso é muito importante. E antes do Wagner também fazer o encerramento, queríamos deixar a palavra aqui com você para que você fale aí o que você sentir, né? Eu sempre digo em todos os treinamentos, em conversas que eu tenho com pessoas, se dediquem, se entreguem, que o resultado vem. Acho que assim, quando a gente faz com carinho, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com profissionalismo, o reconhecimento vem. Às vezes não vem tão rápido quanto a gente deseja, mas a gente tem que ter esse entendimento que as coisas são assim. Ninguém fica rico de um dia para o outro, ninguém vira de mensageiro, gerente geral tão rápido. Então, assim, são etapas, você precisa passar e cada etapa você tem que se dedicar muito bem. Para a próxima, você está muito bem estruturado para que ela seja excelente, igual foi essa aqui. Então, assim, eu só tenho isso a passar, assim, se dediquem. São coisas que só vão fazer bem para você e para sua carreira. Excelente. A gente teve aqui o prazer de falar aqui com o Alexandre, e eu vou dizer para você, Alexandre, que tudo que você falou representa, assim, em todos os detalhes, aquilo que um WeLux é. Sim. Então, e que precisa ser, é uma pessoa que tem essa elegância, que tenha esse propósito, né? Que tenha essa firmeza em ser quem ele quer, quem ele é, com uma dedicação, dedicando-se àquilo que faz. A gente faz isso todos os dias. E você também caracteriza e representa tudo isso para a gente também. Foi muito bom ter lembrado de você e saber que você podia colaborar e colaborou muito aqui para o nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, eu admiro o trabalho de vocês, as pessoas que vocês são. Acho que isso é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz do convite e estou aberto aí. Obrigado, é uma honra. E depois vamos conversar a respeito também da questão do nosso próximo convidado como concierge também. Olha só, vamos lá, Samuel. Estamos aí, hein? Olha, Samuel e alguns outros aí que você falou. E é isso. Para você que nos acompanhou, siga o WeLux Podcast em todas as plataformas. Compartilhe este episódio aí com os seus amigos, familiares e curta a nossa página. E em breve teremos muito mais novidades e dicas importantes para você, motorista de aplicativo, seja que atue no táxi, e também você, professional chauffeur. É isso. O WeLux aqui, nós, em nome meu e do Daniel, a gente se despede e fique ligado nos próximos episódios da nossa série.